Sport queria, porque ele colocou a força máxima à disposição. Não foi um time mesclado. Repetiu a escalação da vitória, né? Que é o que tem de melhor. E quando eu falo assim, força à disposição, é porque, tipo, o Everton Felipe submeteu uma cirurgia, Sander não voltou à lateral esquerda ainda. Acho que o William Oliveira, assim, teve algumas peças ali que por indisposição, mas assim, o que estava à disposição lá de César Lucena, que trabalhou pela segunda vez de forma interina, o Sport colocou sua força máxima. É preciso ressalvar isso, porque o time não foi lá para cumprir uma tabela do Pernambucano, o time foi lá para tentar vencer o jogo, confirmar a classificação. Em caso de vitória, qualquer um dos times em campo sairia classificado já. O empate acabou deixando os dois ali na bica. A gente vai analisar a classificação um pouco mais para frente, até pelo lado do Salgueiro também, porque influencia no Santa Cruz. Mas no lado do Sport, foi uma atuação. Tem a questão do gramado, vamos falar assim. O outro jogo foi na Fonte Nova, tá? Aí você vai para o gramado que não tem a mesma qualidade, tem o mesmo tamanho, mas não tem a mesma qualidade. Mas eu acho que isso talvez seja insuficiente para ter uma mudança tão grande. A pilha de um clássico, eu acho que ela faz muita diferença nos jogos, Lucas. Fosse contra o Náutico, contra o Santa, como foi contra o Bahia. Aí depois que você baixa essa adrenalina e você volta para uma situação mais normal, e eu acho que foi um pouco do que teve nesse jogo contra o Salgueiro, onde os 20, 25 minutos foram até interessantes de um time assim, tentando circular a bola, tentando buscar o ataque, mas sem efetividade nenhuma. Porque tem as limitações ofensivas que existiam até o jogo do Bahia, não sumiram porque saíram 3 gols naquela partida. As limitações continuam ali. Mas o Sport era melhor do que o Salgueiro. Teve duas dobradinhas com o Juba, uma pelo lado esquerdo, com o Rodrigão cabeceando muito perto da trave, e uma outra que ele cruza, acho que lado direito, acho que uma falta, e o Rodrigão até marca o gol, mas estava adiantado, foi marcado o impedimento de forma correta. Ponto até a se destacar, né, Cássio? Já que você citou a falta aí, uma coisa que eu percebi no jogo de hoje foi muita jogada ensaiada do Sport, né? Essa falta foi uma jogada ensaiada, os escanteios surgiam de jogada ensaiada ali de Nares e Juba. O lance da cabeçada, eu acho que é de um escanteio ensaiado. Ensaiado também, exatamente. E assim, mas repetindo essa dobradinha, que foi o último gol lá na Fonte Nova aos 47 do segundo tempo, né, com o Juba cruzando e o Rodrigão marcando. E assim, nesses 2 lances, o Sport levou perigo nessa mesma dobradinha, mas eu acho que ficou nisso, tá? O jogo caiu demais, eu achei um jogo muito fraco, sendo bem direto. Se não tivesse na pauta, ou não tivesse que escrever no blog, mesmo sendo o seu time, assim, não seria algo que me prenderia muito, esse jogo específico da forma como foi. É aquele jogo que em algum momento você fala assim, você pode até continuar vendo, mas sem a devida atenção, porque ele foi tecnicamente muito abaixo. E isso, obviamente, o Salgueiro faz parte desse muito abaixo. Ainda na questão técnica, César, lembrando que o Florentino foi demitido, né, após a eliminação na Copa do Brasil contra o Altos, o Sport foi jogar com o César Lucena lá em Salvador e manteve. Teve até uma entrevista de Yuri Romão dando respaldo a César pela manutenção, até respaldo até pelo grupo também. Eu acho até que é o papel de valorizar o grupo, mas dizer que é um elenco forte e tal. Acho que você pode até dizer isso, mas não exatamente com essas palavras, porque no fundo não acaba soando verdadeiro, sabe? Assim, porque eu não acho que ele ache que o elenco é forte. Assim, ele precisa fazer isso como gestor, no caso, o presidente do Sport, como gestor, como o presidente do clube, ele precisa fazer esse papel. Mas até para fazer esse papel, você pode parecer mais verdadeiro. Desculpa, melhor dizendo. Ele pode, no fundo, talvez ele até ache isso, mas ser convincente. Com essas palavras é difícil ser convincente. E tá claro que, além da questão de não ter um treinador efetivo, mas que não tem como ir muito longe com esse time atual. Considerando que Everton Felipe vai ficar um mês fora, que Alanzinho não consegue ficar à disposição, Nares joga, acabou sendo substituído, não jogou a partida toda dessa vez, jogou toda lá em Salvador, mas de forma até prudente, não jogou toda agora, porque até tem o clássico contra o Náutico. É um time que cria muito pouco. Pô. Assim, como você falou, as jogadas ensaiadas, Lucas, elas acabam sendo um artifício a partir de... Porque com a bola rolando você não consegue jogar. Então, assim, as jogadas ensaiadas de bola parada, não é nem com bola rolando você tem uma triangulação já preparada, treinada, não chega a ser isso. São jogadas ensaiadas de bola parada. Eu acho pouco para um time que se propõe a disputar
assim, é o desejo do Sport de buscar o acesso na primeira divisão, porque hoje parece ser algo muito distante, de tentar ir mais longe na Copa do Nordeste e disputar o título em Pernambuco, que mesmo em uma fase você tem condições de disputar o título. Mas esse jogo contra o Salgueiro, que foi o 4º jogo fora de casa seguido, são 6 ao todo, eu acho que ele termina um empate que não ofende a campanha, mas ele termina tirando aquela vitória, porque a vitória do Bahia foi uma vitória muito bonita, assim, como futebol, tá? Não em relação ao desempenho, mas em relação ao roteiro. Foi uma vitória massa. E aquilo diminui um pouco a pressão, distensiona os problemas do clube. Mas aí mas aquilo ali é um ponto fora da curva. Tanto é que ninguém acreditava naquele resultado, sobretudo da forma como aconteceu, de 2 viradas no placar. Esse jogo contra o Salgueiro, ele é muito mais condizente, ele foi muito mais condizente com o Sport que a gente viu até aqui. E até é importante isso, porque é importante deixar claro que essas lacunas continuam existindo, que não foi uma grande vitória na Fonte Nova que modificou isso. E por que não foi? Ali foi um resultado para comemorar no sábado, mas achamos o time. Com isso, tá vendo, com isso aqui dá para brigar? Não, acho que as pessoas não saíram com essa ideia, ou não deveriam ter saído. Lacuna que existe até na área técnica, né? Assim, o Sport segue com César Lucena e... Sim, mas é justamente o meu ponto. Mas a lacuna... César não vai ser efetivado, porque se for, aí seria algo muito completamente fora de proposta de direção. Então o Sport terá um novo treinador. Pode até não agradar, mas o Sport terá um novo treinador. Mas não pode ser só um novo treinador. O Sport precisa, desde o começo do ano, o Sport precisa ser reforçado nas pontas. E o Sport precisa de um meia minimamente capacitado, porque Denner, toda vez que ele entra, ele é um cara que não colabora, e assim, sem isso, e considerando que os outros dois, um está machucado e o outro não consegue ficar à disposição, é um time muito engessado. É um time muito difícil de assistir o Sport nesse momento.